Muito bem, meus amigos, vamos lá. Revista Espírita, mês de novembro de 1862. É a sessão Dissertações Espíritas. Nós veremos 4 artigos publicados, pelo menos essa é a nossa previsão, por Kardec, né? Fundamentos da Ordem Social. Aqui já as 18 séculos de luzes, papel da Sociedade de Paris e origem da linguagem, né? Então vamos desenvolvendo aqui esses nossos temas, nos ajudando aqui no melhor aprendizado, né? Muito bem, nós vimos no nosso encontro passado, quando nós iniciamos aqui as dissertações espíritas, lembrando que essa sessão, Kardec trazia aqui temas aleatórios, né, que vinham através das comunicações dos espíritos, né, tanto da sociedade, como também de outros grupos espíritas espalhados ali pela França, né? Então esse duelo, por exemplo, uma mensagem muito interessante que nós estudamos aqui, ela veio de Bordeaux, senhor Guipon. E aí então, ou Guipon, né? E no final, Kardec traz aqui até um pouquinho longa essa comunicação, longa, umas 3, 4 páginas. No final, Kardec coloca uma observação, lembrando que os duelos tornam-se cada vez mais raros, pelo menos na França, e se vemos ainda, de vez em quando, dolorosos exemplos, seu número não é comparável aos de outrora. Antigamente, um homem não saía de casa sem prever um encontro e, em consequência, tomava todas as precauções. Um sinal característico dos costumes da época e dos povos estava no uso do porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas e defensivas. A abolição deste uso testemunha o abrandamento dos costumes, e é curioso seguir-lhe a gradação desde aquela época em que os cavaleiros jamais cavalgavam sem armadura, e armados de lança até o simples porte de espada, mais como ornamento e acessório do brasão do que arma agressiva. Outro traço dos costumes é que outrora os combates particulares ocorriam em plena rua, perante a multidão que se afastava para deixar o campo livre, e hoje são ocultos. Atualmente, a morte de um homem é um acontecimento que comove. Outrora, não se lhe prestava atenção. O Espiritismo varrerá esses últimos vestígios da barbárie, inculcando nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Né? Então aqui, como é que está o som, pessoal, por gentileza? Tudo em ordem? Beleza, obrigado. Então aqui Kardec fazia uma previsão mostrando sobre a presença da doutrina espírita surgindo e trazendo essa previsão de que a doutrina seria uma grande reformadora da sociedade. Né? O que nós, infelizmente, não vimos foi essa continuidade que Kardec tanto desejava, tanto que a doutrina ela acabou vindo para o Brasil praticamente ali desaparecendo da França. Então aquilo que Kardec previa, que era realmente uma filosofia que vinha para fazer grandes mudanças na sociedade, no entendimento sobre a realidade espiritual, infelizmente acabou não acontecendo, pelo menos na forma como se esperava, né? E hoje a doutrina espírita continua ainda trabalhando, né, para divulgar os seus ensinamentos, embora as grandes barreiras, as grandes dificuldades dadas pela presença muito forte das religiões tradicionais, que ainda trazem os seus dogmas, né? Então, vamos trabalhando aqui da nossa parte. Muito bem, então o primeiro artigo que nós vamos ver hoje, Fundamentos da Ordem Social, veio de Lyon, 16 de setembro de 1862, o médium, o Sr. Émile V. Kardec traz uma pequena nota. Essa comunicação foi obtida numa sessão particular, presidida pelo Sr. Allan Kardec. Então lembra que foi em Lyon e foi presidida por Kardec, né? Ou seja,
naquelas viagens que Kardec fez naquela região, né, durante aquele período de férias. Então ele acabou entrando em contato com esses grupos e as mensagens chegavam então. Mensagem então que diz o seguinte: eis que vos reunis para ver o Espiritismo em sua fonte, a fim de olhar de frente essa ideia e de apreciar as grandes ondas do amor que ela prodigaliza aos que a conhecem. O Espiritismo é o progresso moral, é a elevação do espírito na estrada que conduz a Deus. O progresso é a fraternidade em seu nascedouro, porque a fraternidade completa, tal qual pode o espírito imaginá-la, é a perfeição. A fraternidade pura é um perfume do alto, uma emanação do infinito, um átomo da inteligência celeste, é a base de todas as instituições morais e o único meio de elevar o estado social que possa subsistir e produzir efeitos dignos da grande causa pela qual combateis. Então, aqui nesse primeiro trecho, vem exatamente ao encontro daquele comentário que eu fiz agora há pouco, de que Kardec previa o grande papel do Espiritismo na transformação da sociedade. E os espíritos também traziam essa ideia através dessas comunicações. Mas a gente via ali depois as mudanças que acabaram ocorrendo, fazendo com que o Espiritismo florescesse aqui no Brasil. E ele segue aqui a mensagem: sede, pois, irmãos, se quiserdes que o germe lançado entre vós se desenvolva e se torne a árvore que buscais. A união é a força soberana que baixa a terra. A fraternidade é a simpatia na união, é a poesia, o encanto, o ideal no positivo. Precisais ser unidos para serdes fortes e ser fortes para fundar uma instituição que repouse unicamente na verdade, tornada tão comovente e tão admirável, tão simples e tão sublime. Divididas, as forças se aniquilam, reunidas, são cada vez mais fortes. Se considerarmos o progresso moral de cada criatura, se refletirmos no amor e na caridade que brota de cada coração, a diferença será muito maior. Sob o sublime influxo desse sopro inefável, os laços de família se apertam, mas os laços sociais, tão vagamente definidos, se esboçam, se aproximam e acabam formando um único feixe de todos esses pensamentos, de todos esses desejos, de todos esses objetivos de natureza diversa. O que é que vedes sem a fraternidade? O egoísmo e a ambição. Cada um tem o seu objetivo e por seu lado cada um o persegue. Cada um marcha a seu modo e todos são fatalmente arrastados para o abismo em que se evaporam há séculos todos os esforços humanos. Com a união apenas há um objetivo, porquanto há um só pensamento, um só desejo, um só coração. Uni-vos, pois, meus amigos, é o que incessantemente vos repete a voz de nosso mundo. Uni-vos e chegareis muito mais depressa ao vosso objetivo. É principalmente nessa reunião tão simpática que deveis tomar a resolução irrevogável de serdes unidos pelo pensamento comum a todos os espíritos da terra, para oferecerdes o preito do vosso reconhecimento àquele que vos abriu o caminho do bem supremo, que trouxe a felicidade às vossas cabeças e aos vossos corações, e a fé em vossos espíritos. Vosso reconhecimento é a recompensa atual. Não a recuseis, e oferecendo-a de um só fôlego, dareis o primeiro exemplo da verdadeira fraternidade. Então, Leon de Murian, espírito protetor. Kardec traz uma pequena observação, dizendo então que este nome é completamente desconhecido, até do médium,
Isso prova que para ser um espírito elevado, não há necessidade de ter o nome inscrito no calendário ou nos fastos da história, e que entre os que se comunicam, muitos há cujos nomes são desconhecidos. Então, vamos por partes aqui, né? Aqui, inicialmente, ele fala sobre o fortalecimento dos grupos através da união, através do objetivo comum de todos, fazer com que os grupos cresçam através da doutrina e, a partir desse crescimento, trabalhem junto pela divulgação. O que a gente lembra, historicamente falando, é que após a desencarnação de Kardec, o espiritismo acabou se dissipando, porque era muito interessante a gente perceber a autoridade moral que Kardec tinha junto aos grupos espíritas, sendo ele, na verdade, o grande representante. Nós tivemos aqui no Brasil um exemplo muito parecido, que foi exatamente através do Chico. Quando, então, ele desencarnou, a sociedade espírita brasileira meio que se sentia meio órfão, não tendo mais a referência, né? Por bem, nós tínhamos Divaldo, que também, junto com o Chico, fez esse grande trabalho, né? Mas o que a gente observa era que o Chico tinha ali uma grande relevância para as pessoas, e após a sua desencarnação houve então essa pequena desorientação. Como seria sem ele? Divaldo depois permaneceu, hoje Divaldo desencarnado, nós temos então o movimento espírita caminhando por si só, caminhando com as próprias pernas, sem termos, digamos assim, essa liderança espírita, pelo menos uma liderança moral, como nós tínhamos, como Kardec na época, Chico e Divaldo nos tempos atuais. Então hoje o movimento espírita brasileiro, ele se dá através da organização, no caso da Federação Espírita Brasileira, através das federativas e os grupos, né, que continuam ali através de eventos, através de congressos, procurando sempre ali uma aproximação, um fortalecimento. Né? Mas, ainda assim, como a gente comentou, esse último censo mostra que houve uma pequena queda no número de adeptos declarados do Espiritismo. E isso se comparado com aquele grupo de 10, de 20 anos, quando nós tínhamos ali, né, a presença do Chico muito constante na mídia, pelos programas, pelas entrevistas, pelos documentários, reportagens, enfim, tudo aquilo que falava sobre a doutrina espírita e fazendo um vínculo direto com ele também. A partir da sua desencarnação, nós percebemos que houve ali uma dissipação na mídia e não tendo mais também ali uma presença tão contínua como se tinha antigamente. Então é um trabalho muito árduo que os espíritos estão desenvolvendo, tentando trazer para nós, aqui para a sociedade terrena, esses ensinamentos através dessas instituições, através desses representantes que vão surgindo de tempo em tempo, em cada geração, vai surgindo um que é muito mais... No caso do Chico, a gente teve ali uma diferença, porque ele, desde a década de 1930 até o final, né, até 2002, quando ele desencarna, nós temos ali uma presença muito constante. Então, quer dizer, são 70 anos praticamente de Chico Xavier como representante aqui no Brasil. Só que depois, né, outros nomes foram surgindo, aparecendo, desaparecendo, tendo ali aquele momento de grande destaque na mídia, claro, principalmente dentro do meio espírita, né? Depois nós vamos tendo outro. Então ainda nós temos essa ideia de que temos a necessidade de uma liderança, temos a necessidade de uma referência. Isso é nosso, né, seres humanos, nosso, espíritas, né? Mas na verdade nós temos ali uma doutrina que ela nos traz bastante autonomia, fazendo com que cada um tenha ali a capacidade, a possibilidade de crescer através dos próprios esforços. Porém, essa autonomia para nós ainda é bastante desafiadora, né? Para que cada um possa crescer aquilo que esse espírito, né, o espírito
pegando o nome dele de novo aqui, o espírito Leon de Muriani, traz para nós exatamente isso. É através dessa união, quando ele coloca para nós aqui nesse trechinho, quando ele diz assim que com a união há apenas um objetivo, porquanto há um só pensamento, um só desejo, um só coração. Uni-vos, pois, meus amigos, é o que incessantemente vos repete a voz do nosso mundo. Uni-vos e chegareis muito mais depressa ao vosso objetivo. Né? Então, e até porque nós temos também essa ideia de que o Espiritismo ele deve crescer a tal ponto que deve dominar as demais religiões. Né? Então, esse espírito de competitividade é o que acaba trazendo para nós grandes dificuldades. Porque, na verdade, nós não temos que fazer a competição, fazer com que religiões desapareçam para que outra se destaque. Na verdade, são as ideias que são muito mais relevantes do que o espiritismo em si. Podemos ter poucas pessoas frequentando o centro espírita, mas precisamos de muitas pessoas entendendo exatamente qual é a mensagem que o mundo espiritual traz para todos nós. Né? Então esse aqui é o primeiro artigo, trazendo para Kardec, né, então a gente viu, fazendo uma comparação entre o pensamento que se tinha de Kardec naquela época e o pensamento que nós temos hoje, duas gerações bem distantes, bem diferentes umas das outras, com representantes e referências bastante significativas e, infelizmente, né, com a desencarnação dessas referências, temos grande dificuldade de caminhar por nós mesmos, dentro daquela união, dentro daquele pensamento unificado, centralizado naquela pessoa, naquela referência. Né? Tudo colocou, acho que há também uma negativa quando a gente vê um João de Deus sujando nossa imagem, né, e até palestrantes que também contribuem para essa evasão de adeptos. Né? É uma série de fatores, né, Dudu? Então, o João de Deus, na verdade, ele é um médium, ele é um médium, eu não diria se, eu não saberia dizer se ele ostensivamente se declarava como adepto da doutrina espírita ou apenas um médium que trabalhava com espíritos. Né? Mas, de qualquer forma, é uma situação negativa, mas outras religiões também trazem ali os seus tropeços, digamos assim. Mas a falta dessa referência mesmo. Então, palestrantes que podem ser muito bons, e nós temos palestrantes que são muito bons, que são muitas vezes vistos como grandes personalidades dentro do meio espírita. Mas para nós ainda nós sentimos a falta, pelo menos essa é a minha opinião, sentimos a falta daquela referência, de ter alguém que diga para nós, por exemplo, embora o Espiritismo não pregue isso, não traga para nós essa hierarquia de ter alguém como referência, nós precisamos de alguém a quem nos espelharmos. Precisamos daquele indivíduo que apareça e se torne aquela referência para nós. Sem ela, essa autonomia nossa acaba sendo um trabalho que, embora bem feito em muitas instituições, acaba sendo muito mais restrito a pequenos grupos e não temos aquela união grande como tínhamos antes. Então hoje, como eu falei para vocês, nós temos essas instituições, como é o caso da FEB, que procura, né, fazer essa unificação, procura fazer essa aproximação, mas a gente vê que é muito mais uma aproximação administrativa do que fazer com que as pessoas desenvolvam de fato esse sentimento de fraternidade, que é o que o espírito Leon de Muriani trouxe para nós. Desenvolver a fraternidade. Nós vemos os centros ainda trabalhando de uma forma muito isolada. Né? Então, administrativamente, temos essa unificação, mas fraternalmente os centros ainda não se aproximam. Né? Então, é uma dificuldade que nós encontramos. Muito bem, próximo item, nós temos aqui jaz 18 séculos de luzes. Temos uma pequena nota de rodapé.
que o tradutor dizia, né? Aqui jazem 18 séculos de luzes. Mas aqui é só uma correção de português, né? Então, aqui jaz 18 séculos de luzes. Mensagem de Lyon, 16 de setembro de 1862, o médium, também senhor Émile V. Aqui é bem interessante essa mensagem anterior, que Kardec presidiu a reunião, e veio então o médium, senhor Émile, na verdade, Kardec coloca senhor Émile, e dá a impressão de que nós estamos falando de uma pessoa já vivida, experiente e tudo mais, né? Mas Kardec traz aqui uma pequena identificação. Ele diz assim: o senhor Émile, que obteve a comunicação acima, e muitas outras igualmente notáveis, é muito jovem. Além de excelente médium escrevente, é também médium pintor, embora não tenha aprendido desenho nem pintura. Pinta a óleo paisagens e temas diversos para o que é levado a escolher, misturar e combinar as cores necessárias. Do ponto de vista da arte, seus quadros não são perfeitos, conquanto se veja em certas exposições algumas telas que não valem mais do que as suas. Falta-lhes principalmente acabamento e suavidade. Os tons são vigorosos e muito acentuados. Mas quando se pensa nas condições em que são feitos, não são menos admiráveis. Quem sabe se com o exercício não adquirirá ele a habilidade que lhe falta e não se tornará um verdadeiro pintor, como aquele operário bordelês que, mal sabendo assinar o nome, escreve como médium e acabou por ter uma linda letra para uso pessoal, sem outros mestres além dos espíritos. Então, quem sabe? Então, bordelês aqui de quem é natural de Bordeaux, né? Mas ele segue. Quando vimos o senhor Émile V, estava ele concluindo um quadro alegórico, onde se vê uma urna funerária sobre a qual estava escrito: aqui jaz 18 séculos de luzes. Permitimos-nos criticar tal inscrição, do ponto de vista gramatical, e para começar não compreendemos o sentido dessa alegoria, colocando 18 séculos de luzes num caixão, considerando-se que, como dizíamos, graças sobretudo ao cristianismo, a humanidade está hoje mais esclarecida do que outrora. A comunicação acima foi por ele recebida na sessão do dia 16. O Espírito respondeu às nossas observações, acrescentando o que se segue. Então, um quadro dizendo, né, lembrando que 18 séculos seria a partir do nascimento de Jesus. Jesus nasce no século I, no ano 1, e aí 18 séculos depois nós temos 1800, e esses 18 séculos, né, ali por volta de 1800, ele fala 18 séculos de luzes. Bom dia, Marion. Então ele vai comentar sobre o desenvolvimento do pensamento, da filosofia. E o que Kardec não concorda é porque, como é que nós podemos imaginar que depois de tanta luta para desenvolver o raciocínio, a inteligência, a razão, esse quadro traga uma imagem como se fosse o fim daquele progresso. Mas aí então Kardec comentando, o Espírito traz aqui o esclarecimento. Aqui jaz é posto de propósito, diz aqui o Espírito. O assunto não é expresso pelo número 18, representando os séculos. É um total de séculos, uma ideia coletiva, como se houvesse um lapso de tempo de 18 séculos. Podeis dizer aos vossos gramáticos que não confundam uma ideia coletiva com uma ideia de separação. Eles próprios não dizem da multidão, que pode ser composta de um número incalculável de pessoas, que ela pode mover-se? É o bastante sobre o assunto, porque é a própria ideia. Agora abordemos a alegoria.
Então, alegoria da imagem do caixão, né? 18 séculos de luzes num caixão. Essa ideia representa todos os esforços feitos pela verdade durante esse tempo, esforços que foram sempre destruídos pelo espírito de partido e pelo egoísmo. 18 séculos de luzes em pleno dia seriam 18 séculos de felicidade para a humanidade. 18 séculos que apenas começam a germinar na Terra e que teriam tido seu desenvolvimento. O Cristo trouxe a verdade à Terra e a colocou ao alcance de todos. O que lhe aconteceu? As paixões terrestres dela se apoderaram e a encerraram num caixão, donde vem tirá-la o Espiritismo. Eis a alegoria. Então, o Leão de Muriano também assina essa mensagem, né? Então é importante, né, dizendo que o desvio, ou melhor, o desvirtuamento dos ensinamentos de Jesus durante esse período de 18 séculos acabou tirando o seu real propósito, né? Então, quando nós falamos sobre o cristianismo primitivo, a palavra primitiva significa para nós algo que ainda é infantil, ainda é imaturo, mas na verdade o primitivo significa aquilo que veio no início. E como nós tivemos o cristianismo partindo da própria fonte, que foram os ensinamentos de Jesus, o cristianismo primitivo vivia aquilo que era o mais verdadeiro dos ensinamentos que o Mestre trouxe, falando sobre o mundo espiritual, falando sobre a realidade que nós vivemos hoje, né, a realidade espiritual, digamos assim. Portanto, com esse cristianismo primitivo, conforme o tempo foi passando, ele foi deixando de ser uma escola espiritualista e passou a se tornar um instrumento político aqui do nosso mundo, quando a igreja se organiza, e era uma necessidade dessa organização, né, porque você tinha, assim como acontece dentro do espiritismo, em que você tem o espiritismo e você tem o movimento espírita. Nós já falamos dessa diferença. O espiritismo é a filosofia propriamente dita. O movimento espírita é uma estrutura administrativa organizada para que as instituições sejam instruídas, orientadas, auxiliadas. Tem ali aquele trabalho de unificação que nós comentamos há pouco. Nós podemos dizer que o cristianismo, dessa mesma forma, no início, o que é bastante interessante, só abrindo um pequeno parêntese, eu fiz um pequeno curso sobre a história da arte e nós começamos naturalmente, com a arte pré-histórica, né? Falando sobre as pinturas rupestres, falando sobre as esculturas que, embora não tinham inicialmente um objetivo artístico, elas acabaram se transformando num objeto de arte para nós aqui do presente. Era, por exemplo, né, um artefato feito para caça, um artefato feito para cozinha, para armazenamento de alimentos, etc. Quando se estuda depois, então, da arte primitiva, da arte pré-histórica, a gente vai para a arte da história antiga, né, os gregos, romanos, com os seus murais, né, com os seus afrescos, né, que são aquelas pinturas feitas direta, né, no cimento, os azulejos, estátuas, principalmente dos gregos e romanos. E quando nós chegamos, avançando um pouquinho, passando por todos esses povos, né, egípcios, macedônios, fenícios, etc., etc., quando nós chegamos ali na época de Jesus, nós vamos encontrar a arte que também é conhecida, principalmente a arte do cristianismo primitivo. Quando se visitava cemitérios, especialmente catacumbas, que era onde os cristãos antigos se reuniam para falar sobre os ensinamentos de Jesus, de uma forma oculta, já que eles eram perseguidos,
a arte primitiva ela era observada nas pinturas, desenhando símbolos que faziam referência aos ensinamentos de Jesus. Então, o cristianismo era vivido naquela época de um modo limitado na casa das pessoas, nas catacumbas, em florestas, para falar sobre tudo isso, mas ninguém ousava tornar isso público. Havia necessidade, então, assim como acontece com o movimento espírita, e Kardec fez isso a partir do momento em que ele traz a sociedade parisiense, começa a se aproximar dos grupos espíritas. Então, os grupos cristãos, conforme eles foram se desenvolvendo, e nós vamos lembrar, por exemplo, quando estudamos as cartas de Paulo, que é ali uma seção especial do Novo Testamento, quando nós temos os 4 evangelistas, quando temos ali João, Marcos, Mateus e Lucas, depois nós temos ali uma parte das cartas de Paulo. O que eram essas cartas de Paulo? Eram comunicações que Paulo de Tarso, depois de passar por aquela profunda transformação espiritual, saindo de perseguidor, o Saulo de Tarso, que era o Saulo, um cidadão da cidade de Tarso, e ele passa a virar Paulo de Tarso. Com essa mudança de nome, ele muda também ali a sua filosofia, saindo de perseguidor e se tornando um difusor do cristianismo. Ele então começa a se comunicar com várias comunidades. Quando nós abrimos, façam isso como lição de casa, por curiosidade, deem uma chegada no Novo Testamento e comecem a analisar quais eram as cartas. Então ele falava, por exemplo, carta aos Coríntios, que foi ali a origem dos Corinthians, dos corintianos, na Inglaterra, que é o time do Corinthians hoje. Então temos os Coríntios, temos os romanos, temos os tessalonicenses, que era de Tessalônica, e, enfim, várias outras comunidades. Os nossos irmãos evangélicos estudam muito sobre isso. Eles gostam muito da história do cristianismo e conhecem o mapa, conhecem as cartas com bastante detalhamento. Então essas cartas eram essas comunidades que Paulo procurava, através dessas comunicações, cartas que iam, cartas que vinham, assim como Kardec faz hoje, levando conhecimento, recebendo dúvidas. E para cada comunidade ele trazia uma orientação específica. Dessas comunidades, a que mais se desenvolveu foi exatamente os romanos. E não é à toa que a sede da Igreja Católica é em Roma, porque a comunidade dos romanos foi aquela que mais se desenvolveu, e as demais desapareceram. Depois a gente pode fazer uma pesquisa sobre isso, para poder conhecer um pouquinho sobre cada uma dessas comunidades, fazendo um resumo, só para a gente poder ter uma ideia. Eu vou fazer depois uma pesquisa com as nossas ferramentas de inteligência artificial, para fazer um resuminho sobre cada uma dessas comunidades. Então a gente vai perceber que eram comunidades que eram dispersas por toda aquela região, saindo ali daquela região da Palestina e se espalhando até a Europa, passando ali por a região da Síria, da Turquia, passando ali na região da Macedônia, Grécia, passando ali pela região da Itália, na verdade o Império Romano, que é aquela região toda. Então a gente percebe que no momento em que a religião católica, melhor, o cristianismo se fortalece, se estabelece em Roma como sendo a Igreja Católica, ele passa a sofrer um desvirtuamento por causa da inferioridade moral dos cristãos, que passaram, no caso, criando ali, por exemplo, a organização, a escolha de papas, a briga entre comunidades, que uma igreja queria ser mais forte do que a outra, fazendo com que a igreja se tornasse uma instituição secular. Quando se fala a expressão secular, significa que ela é muito mais voltada para a realidade do mundo material e não se tornando uma instituição que elevaria espiritualmente os seus adeptos. E aí então a gente já conhece essa história toda, que fala sobre a escolha dos papas, as guerras, a corrupção, a riqueza, então tudo aquilo, as perseguições.
que era uma grande demonstração de poder, né, com a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício. Então, o envolvimento com as coroas europeias. Então, enfim, a gente percebeu que o ensinamento do cristianismo primitivo que Jesus trouxe, ele acaba se perdendo com o passar do tempo. Então, o que é colocado para nós aqui por esse Espírito, né, quando ele fala sobre essa... vou pegar aqui o título de novo. Aqui jaz 18 séculos de luzes. Então, eram os ensinamentos que foram, infelizmente, eu não sei se é a expressão certa, mas poderíamos dizer a deteriorização do ensinamento pelo fato de nós deformarmos a sua natureza essencial e começarmos a trazer a questão da influência do mundo material para esse ensinamento tão valioso. A gente vai lembrar, né, no caso, quando chega no século XVI, Martinho Lutero rompendo com a igreja, porque ele não concordava com as práticas tão mundanas por parte da igreja, né, que ele protestava inclusive sobre isso. Depois vimos o rompimento também, né, de João Calvino criando a igreja calvinista, a igreja anglicana na Inglaterra, essa divisão toda. Então, quer dizer, tudo isso que nós vemos na história, nós ficamos imaginando, né, que nós lemos nos livros, bom dia, abraço, muito mais sobre esses eventos do desenvolvimento da igreja do que dos ensinamentos propriamente dito. Tanto é assim que para os livros de história, esses ensinamentos não têm significado. Falar sobre o desenvolvimento moral, sobre a fraternidade, sobre o mundo espiritual, a elevação, falar de Deus, por exemplo. Nós falamos de personalidades, falamos de eventos, falamos de conflitos, falamos, por exemplo, das cruzadas. Foram oito conflitos extremamente sangrentos naquela época. Falamos da Inquisição. Então, os livros de história registram os fatos da instituição, mas não falam sobre o papel da instituição, como o papel da instituição enaltecendo os seus ensinamentos. Então, aqui jaz 18 séculos de luzes. E aí, então, o simbolismo que o Espírito traz é exatamente isso. Se aqui jaz, né, que é uma expressão muito usada nos epitáfios, né, nos cemitérios, nas lápides, né, aqui jaz fulano de tal, aqui jaz 18 séculos de luzes. O Espiritismo veio exatamente trazer a ressurreição desses ensinamentos. Que inclusive Emmanuel fala sobre isso, que o Espiritismo veio reavivar, veio trazer de volta a essência do cristianismo. Né? Então, o Espírito trouxe ali, na verdade, uma provocação através daquela pintura, né, que o senhor Emile acabou trazendo. Né? Então, a princípio podia ser uma provocação. Depois o Espírito esclarece o significado dela e passa a entender exatamente que foi, na verdade, o sepultamento pelo desvirtuamento da mensagem. Né? Então, tudo isso trouxe para nós, de novo, aquilo que Jesus havia trazido, mas ainda assim sujeito a interpretações. Né? Somos nós, encarnados, que procuramos interpretar ensinamentos tão elevados. E quando nós procuramos interpretar, inevitavelmente nós trazemos a nossa interferência, eu ia dizer contribuição, mas a gente acaba não contribuindo, mas a nossa interferência não trazendo o ensinamento do modo claro como ele deveria ser, ou pelo menos deveria ser compreendido. Então essa é a mensagem, aqui jaz 18 séculos de luzes. Muito bem. Próxima mensagem aqui também. Papel da Sociedade de Paris. Aqui então, Sociedade de Paris, 24 de outubro de 1862, o médium Sr. Leymarie. Então, só para poder aqui esclarecer, essa é uma mensagem trazida pelo Sr. Sanson, ou Sansão em português, antigo membro da Sociedade de Paris. Lembrando que o Sr. Sanson
após a desencarnação, ele continua em contato com a sociedade através da mediunidade. Inclusive, a desencarnação dele, ela é relatada lá no livro O Céu e o Inferno, na seção dos Espíritos Felizes, na segunda parte. Então vamos lá, papel da Sociedade de Paris. Paris é o terminal de passageiros do mundo. Todos aí aportam a cata de uma impressão, de uma ideia. Quando me achava entre vós, muitas vezes me perguntava por que essa grande cidade, ponto de encontro do mundo inteiro, não possuía uma reunião espírita numerosa, tão numerosa quanto pudessem conter os mais vastos anfiteatros. Algumas vezes cheguei a pensar que os espíritas parisienses se entregavam muito aos prazeres. Até pensei que, para muitos, a fé espírita era um prazer de amador, uma distração entre as muitas que Paris oferece continuamente. Mas longe de vós, e no entanto tão perto, vejo e compreendo melhor. Aqui então é importante, né, que o Sr. Sanson, trazendo para nós aquela ideia, né, que os espíritos sempre trazem, que olhando do mundo espiritual a visão se torna diferente. Porque nós passamos a abarcar uma ideia de um modo muito mais profundo e muito mais amplo do que limitados pela nossa visão aqui de encarnados, né? Então, voltando, ele diz, mais longe de vós, e no entanto tão perto, vejo e compreendo melhor. Embora assentada às margens do Sena, Paris está em toda parte, e em todos os dias sua cabeça poderosa agita o mundo inteiro. Como ela, a sociedade central espírita faz jorrar seu pensamento no universo. Sua força não está no círculo onde se realizam suas sessões, mas em todos os países onde são seguidas as suas dissertações, em toda parte onde ela faz lei, no que respeita aos seus ensinos inteligentes. É um sol, cujos raios benfazejos se refletem ao infinito. Por isso mesmo, a sociedade não pode ser um grupo comum. Seus pontos de vista são predestinados e seu apostolado maior. Não pode ela limitar-se a um pequeno espaço, porquanto o mundo lhe é necessário, invasora que é por natureza. E, de fato, hoje ela conquista pacificamente grandes cidades. Amanhã conquistará reinos e mais tarde o mundo inteiro. Quando um estrangeiro vos faz uma visita de cortesia, recebei-o dignamente, generosamente, para que leve uma grande ideia do Espiritismo, essa poderosa arma da civilização, que deve aplanar todos os caminhos, vencer todas as divergências e até todas as dúvidas. Dai com prodigalidade, a fim de que cada um receba esse alimento do Espírito, que tudo transforma em sua passagem misteriosa, porque a crença nova é forte como Deus, grande como Ele, caridosa como tudo quanto emana do poder superior, que fere para consolar, oferecendo à humanidade laboriosa a prece e a dor como meios de progredir. Bendita sejas, sociedade que amo, tu que dás sempre com benevolência, tu que realizas uma tarefa árdua, sem olhar as pedras que obstruem a passagem. Muito mereceste de Deus. Não serás e não poderás ser um centro ordinário, mas, repito, a fonte benfazeja, onde o sofrimento encontrará sempre o bálsamo reparador. Sanson, antigo membro da Sociedade de Paris. Então aqui mais uma mensagem daquelas que traz para nós uma visão do contexto histórico do Espiritismo no século XIX, diferentemente do Espiritismo no século XXI. Né? Porque naquela época, assim como nós falávamos que Kardec era uma referência, na verdade, né, aqui a mensagem trata da sociedade parisiense. Porém, a própria sociedade ela era meio que dependente de Kardec.
e a partir do momento em que ele desencarna, a sociedade ela acaba sendo administrada por outras pessoas que não eram tão referência como era Kardec na sua época. Então, todas essas mudanças que a gente vai falando, a previsão que se fazia naquela época, o modo como o próprio Kardec via e o modo como os espíritos também viam, que de fato o espiritismo viria, naquele momento, reformar o mundo. Mas a partir das mudanças que aconteceram, com a mudança do espiritismo para o Brasil, de encontrar um cenário diferente, um espiritismo vivido por uma outra perspectiva, diferente da filosofia que se tinha na França, o espiritismo acabou mudando os seus caracteres. E se torna ainda, né, continua sendo, né, o grande desafio de ampliar as suas fronteiras e levar os seus conhecimentos. Então, bem interessante como 3 mensagens focando muito nessa questão histórica do espiritismo. E a última mensagem, para a gente poder aqui dar sequência e concluir a edição de novembro de 1862, é aqui Origem da Linguagem. O Brás colocou, né, os livros, né, Operação Cavalo de Troia, aparece um Sanson. Me lembrei de Sanson, né? Pode ser ele, pode ser que não, né? Mas aqui o senhor Sanson, membro da sociedade. Então, Origem da Linguagem. Essa mensagem já traz aqui na nota de rodapé daquelas notas explicativas que fazem, né, de acordo, que estão relacionadas com aquele acordo que foi feito com o Ministério Público Federal lá de Salvador a respeito, né, da visão muitas vezes preconceituosa que podem perceber em algumas passagens, né? Então é feito esse acordo para que o ajuste de conduta, na verdade, né, para que as pessoas compreendessem o contexto histórico que essas passagens surgiram. Origem da linguagem. Pedis-me hoje, caros e amados ouvintes, que vos dite ao meu médium a história da origem da linguagem. Aqui é um grande desafio, né? A antropologia, linguística e tantas outras ciências humanas procuravam entender como que surgiu a linguagem, como nós começamos a nos comunicar através da fala, através da escrita, lá na origem da sociedade terrena, né? Não apenas ali daquilo que é chamado. A gente lembra algo bem interessante, que para falarmos um pouquinho sobre a linguagem, é necessário nós falarmos um pouquinho também sobre a própria origem do ser humano. Hoje nós temos, por exemplo, né, aquilo que nós falamos ontem até, que quando nós estudamos a doutrina, Kardec procurava fazer uma classificação, separando, né, cada tema, separando cada passagem, né? Ontem nós estudamos o Livro dos Espíritos, iniciando os 3 reinos, e ali eu falava um pouquinho sobre a divisão, a classificação taxonômica dos seres vivos, né? Então a gente falava sobre moneras, protistas, fungos, plantas, animais, e dentro dos animais tinha ali os invertebrados, os vertebrados, artrópodes, etc, etc, etc. Então nós fazemos essa classificação. Bom dia, Masa. Pois é, Brás. Então nós fazemos essa classificação por uma questão de organização das informações. Então nós temos essa necessidade de organizar para que a gente consiga estruturar o conhecimento que vem sendo obtido e desenvolvido ao longo desse tempo todo. Então, quando nós falamos sobre a origem do ser humano, nós vamos falar, por exemplo, sobre os hominídeos, né? Que eram aqueles que tínhamos, né, no passado, isso há mais ou menos 7 milhões de anos, as primeiras espécies que mostravam a origem do que viria a ser o ser humano. Depois, saindo dos primatas, os hominíneos começaram então a delinear o caminho da evolução daquela espécie que chegaria
até nós, seres humanos. Então nós vamos colocando nomes, mais uma vez, para poder facilitar. Então tínhamos lá no passado os serralânthropos, depois tínhamos os Homo habilis, depois o Homo erectus, depois o Homo sapiens, todos aqueles nomes, né, que as nossas ciências vão dando, os australopitecos lá no passado. Então a gente vai classificando esses nomes para poder facilitar o nosso entendimento. E quando nós falamos sobre a comunicação, hoje o que nós entendemos de comunicação, ela diz respeito aos seres humanos, o Homo sapiens, que tem ali uma vida de aproximadamente 200 mil anos no passado. Então dá a impressão de que nós, seres humanos, somos diferentes daqueles que vieram antes. Mas como a gente comentou ontem, de um grupo para outro, existe uma transição que é tão sutil que ela acaba sendo imperceptível. Então falar, por exemplo, não, o ser humano é diferente do Neandertal, que era o seu primo mais próximo, que era diferente do que vinha antes, que era diferente do que vinha antes. Mas, na verdade, nós criamos essa classificação para o nosso aprendizado, mas, na verdade, nós estamos falando de uma evolução que não tem fronteiras, não tem limites entre uma espécie e outra. A gente só consegue perceber essa diferença depois de um longo tempo em que você vê, pelas características físicas de uma espécie, que ela se difere muito da outra. Mas se nós colocarmos essa evolução de um modo linear e considerando também todas as suas ramificações, nós vamos perceber assim que elas não se diferem. Então nós nos perguntaríamos, né, todo esse raciocínio, vem a ideia, qual foi a espécie que falou pela primeira vez? Qual foi a espécie que teve a capacidade de se comunicar pela primeira vez? Então esse para nós é um grande desafio. Esse para nós acaba sendo ali, até mesmo para a ciência, como é que nós podemos descobrir isso? Então, através da anatomia das espécies antigas, eles analisavam aquela região da garganta, o osso hioide, que é o pomo de Adão, né, que fica ali no pescoço, principalmente ali dos homens, né? Então tem aquele ossinho saltado. Naquela região é onde nós temos a estrutura fonética, a estrutura da fala, cordas vocais, toda aquela estrutura da nossa faringe e tudo mais, né? Então ali eles começam a perceber, mas qual era o som? Quais eram as primeiras palavras? Isso nós simplesmente não sabemos, porque não tem registro. Esse é o tipo de patrimônio que ele é imaterial, mas é um patrimônio perdido. Como se falavam a primeira vez? Hoje, quando nós pegamos filmes e assistimos a esses filmes, nós vemos ali uns grunhidos, né, que os seres humanos falam, ou melhor, que as espécies antigas falavam. Ficava ali um emitindo um som, o outro emitindo outro som. A gente lembra daquele filme, né, A Guerra do Fogo, que é um filme tão legal, um filme francês, filme tão bacana, que conta exatamente ali a relação entre algumas espécies primitivas, pré-humanas, e o modo como eles se comunicavam. Não tinham palavras, mas tinham gestos, tinham sons que emitiam para tentar trazer alguma coisa, né? Tá, vai com Deus, eu vou com Deus, Angelina. Então, esses primeiros sons despertam em nós uma grande curiosidade de tentarmos entender como tudo começou. Né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Dá para a gente dar uma agilizada aqui. Deixa eu ler para vocês, então. Então diz para nós aqui, então, sobre a origem. Agora vem o grande ponto, né? Os espíritos falando sobre esse comportamento do ser humano, da linguagem, e não a ciência. Vamos ver qual é exatamente aqui a instrução que chega para nós. Pedis hoje, caros e amados ouvintes, que vos dite ao meu médium a história da origem da linguagem. Esforçar-me-ei por vos satisfazer. Deveis, porém, compreender que me será impossível, em algumas linhas,
tratar inteiramente esta grave questão, a qual se liga forçosamente outra ainda mais importante, a da origem das raças humanas. Que Deus Todo-Poderoso, tão benevolente para com os espíritas, conceda-me a lucidez necessária para afastar de minha dissertação a obscuridade, a confusão e principalmente todo o erro. Entro na matéria dizendo-vos: admitamos como princípio essa verdade, que o Criador deu a todos os seres da mesma raça um modo especial, mas seguro, para se entenderem e para se comunicarem entre si. Entretanto, essa linguagem, esse modo de comunicação, era tanto mais restrito quanto mais inferiores as espécies. É em virtude dessa verdade, dessa lei, que os selvagens e as tribos pouco civilizadas possuem línguas tão pobres que uma porção de termos utilizados nas regiões favorecidas pela civilização lá não encontram palavras correspondentes. E é em obediência a essa mesma lei que as nações que progridem criam novas expressões para descobertas e necessidades novas. Aqui nesse trecho, nós já vemos por que daquela referência àquele termo de ajuste feito com o Ministério Público para evitar qualquer tipo de visão preconceituosa de uma sociedade melhor do que a outra, de uma sociedade mais civilizada, outras pouco civilizadas, né? Então, era a visão que se tinha naquela época. Mas a gente vê que tem um certo sentido. Nós vamos encontrar, de fato, algumas comunidades, algumas sociedades, que não trazem um vocabulário tão rico exatamente por falta de elementos. No caso, por exemplo, a própria tecnologia que nós temos hoje, que a cada dia nós criamos termos novos, né? Naquela época, e até nessas sociedades, o vocabulário é ajustado de acordo com a necessidade que eles têm, do seu dia a dia, dos elementos com os quais eles têm contatos. Então vamos lá. Como disse Alhures, a humanidade já atravessou 3 grandes períodos: a fase bárbara, a fase hebraica e pagã e a fase cristã. A esta última sucederá o grande período espírita, cujos ensinamentos iniciais lançamos entre vós. Examinemos, pois, a primeira fase e o começo da segunda. Não repetirei, senão, o que já disse. A primeira fase humana, que podemos chamar pré-hebraica ou bárbara, arrastou-se lentamente e por tempo prolongado em horrores e convulsões de uma terrível barbárie. Aí o homem é peludo como um animal selvagem, e como as feras abriga-se em cavernas e nos bosques. Vive de carne crua e se repasta de seu semelhante, qual se for a excelente caça. É o mais absoluto reino da antropofagia, ou seja, canibalismo, né? Nada de sociedade, nada de família. Alguns grupos dispersos aqui e ali, vivendo na mais completa promiscuidade e sempre prontos a se entredevorarem. Tal é o quadro desse período cruel. Esse período aqui dessa fase, que nós chamamos de mundos primitivos, né? Que Kardec classificou. Nenhum culto, nenhuma tradição, nenhuma ideia religiosa. Apenas necessidades animais a satisfazer. Eis tudo. Prisioneira de uma matéria estupefaciente, a alma fica morna e latente em sua prisão carnal. Nada pode contra um invólucro grosseiro que a encerra, e sua inteligência apenas se pode mover nos recônditos de um cérebro limitado. O olho é apagado, a pálpebra pesada, o lábio grosso, o crânio achatado, e a linguagem se restringe a alguns sons guturais. Nada pronuncia que desse animal bruto sairá o pai das raças hebraicas e pagãs. Nada prenuncia que desse animal bruto sairá o pai das raças hebraicas e pagãs. Todavia, com o tempo, eles sentem necessidade de se defenderem contra outros carnívoros, como o leão e o tigre, cujas presas terríveis e garras afiadas venciam facilmente o homem isolado. Entretanto, o reino da matéria e da força bruta se manteve durante toda essa fase cruel.
Não procureis no homem dessa época nem sentimentos, nem razão, nem linguagem propriamente dita. Ele apenas obedece à sensação grosseira e só tem um objetivo: beber, comer e dormir. E eu aqui acrescentaria também se reproduzir, porque o instinto da sexualidade já era presente, né? Nada além disso. Pode dizer-se que o homem inteligente aí está em germe, mas não existe ainda. Contudo, é preciso constatar que entre as raças brutais já apareceram alguns seres superiores, espíritos encarnados com a incumbência de conduzir a humanidade ao seu objetivo e expressar o advento das eras hebraica e pagã. Devo acrescentar que, além desses espíritos encarnados, o globo terrestre era visitado frequentemente por esses ministros de Deus, cuja tradição a memória consagrou sob os nomes de anjos e arcanjos, e que quase todos os dias eles se punham em contato com os seres superiores, espíritos encarnados, de que acabo de falar. A missão de alguns desses anjos continuou durante grande parte da segunda fase, ou humanitária. Devo aditar que o quadro que acabo de esboçar dos primeiros tempos da humanidade vos ensina um pouco a que leis rigorosas estão submetidos os espíritos que ensaiam viver em planetas de formação recente. A linguagem propriamente dita, como a vida social, só começa a ter um caráter certo a partir da era hebraica e pagã, durante a qual o espírito encarnado, sempre sujeito à matéria, começa a se revoltar e a quebrar alguns elos de sua pesada cadeia. A alma fermenta e se agita em sua prisão carnal. Por esforços reiterados, reage energicamente contra as paredes do cérebro, cuja matéria sensibiliza, melhora e aperfeiçoa por um trabalho constante o jogo de suas faculdades, desenvolvendo constantemente os órgãos físicos. Enfim, o pensamento pode ser lido num olhar límpido e claro. Já estamos longe das frontes achatadas. É que a alma se sente, se reconhece, tem consciência de si mesma e começa a compreender que é independente do corpo. Desde então luta com ardor para se desvencilhar da opressão de sua robusta rival. O homem se modifica cada vez mais e a inteligência se movimenta mais livremente num cérebro mais desenvolvido. Constantemente constatamos, todavia, que nessa época o homem ainda é circunscrito e considerado como animal. O homem é escravo do homem. A escravidão é consagrada pelo Deus dos hebreus, tanto quanto pelos deuses pagãos. E Jeová, assim como Júpiter olímpico, pede sangue e vítimas vivas. Essa segunda fase oferece aspectos curiosos do ponto de vista filosófico. Já tracei um quadro rápido, que meu médium vos comunicará oportunamente. Seja como for, e para voltar ao tema em estudo, tende certeza de que não foi senão na época dos grandes períodos pastorais e patriarcais que a linguagem humana tomou um aspecto regular e adotou formas e sons especiais. Durante essa época primitiva, em que a humanidade se libertava das fraldas e do balbuciar da primeira infância, poucas palavras bastavam aos homens, para os quais ainda não tinha nascido a ciência, cujas necessidades eram muito restritas e as relações sociais não ultrapassavam a porta das tendas, o âmbito da família e, mais tarde, os confins das tribos. Era a época em que o pai, o pastor, o ancião, o patriarca, numa palavra, dominava como senhor absoluto, com direito de vida e morte. A língua primitiva era uniforme, porém, à medida que crescia o número de pastores, estes, deixando por sua vez a tenda paterna, foram constituir novas famílias em regiões desabitadas, formando novas tribos. Então, a língua por eles usada se modificou gradativamente, de geração em geração, da que era usada na tenda paterna, que outrora havia abandonado. Assim foram criados vários idiomas.
Aliás, embora não seja minha intenção dar um curso de linguística, já deveis ter notado que as línguas mais discordantes apresentam palavras cujo radical pouco variou e cujo significado é quase o mesmo. Por outro lado, conquanto tenhais a pretensão de formardes um velho mundo, a mesma razão que corrompeu a língua primitiva ainda reina soberana em vossa França, tão orgulhosa de sua civilização, onde vedes as concordâncias, os termos e a significação variarem. Já não direi de província em província, mas de comuna em comuna. Apelo aos que percorreram a Bretanha, como aos que viajaram a Provença e a Languedoc. É uma variedade de idiomas e dialetos que espanta a quem os quisesse coligir num único dicionário. Uma vez que homens primitivos, ajudados pelos missionários do Eterno, emprestaram a certos sons especiais outras tantas ideias especiais, foi criada a língua falada. As modificações que mais tarde ela sofreu o foram sempre em razão do progresso humano. Por conseguinte, finalizando aqui, pessoal, conforme a riqueza da língua, pôde estabelecer-se facilmente o grau de civilização a que chegou o povo que a fala. O que posso acrescentar é que a humanidade marcha para uma língua única, consequência forçada de uma comunhão de ideias morais, políticas e, sobretudo, religiosas. Tal será a obra da filosofia nova, o Espiritismo, que hoje ensinamos. Erasto, então, assina essa comunicação. E aqui, meus amigos, encerramos, então, o mês de novembro de 1862, e temos aquela previsão, né, Brás, de que, quem sabe, no futuro, de fato, o Esperanto se torne, né, o idioma mais geral, né, tanto do mundo espiritual, como também do mundo físico, né? Quem sabe? Então é isso. Fechando por aqui, pessoal, o nosso trabalho de hoje. Encerramos aqui o nosso mês de novembro e vamos, então, concluindo aqui o nosso trabalho de hoje. Então é isso. Fechando por aqui, pessoal.